Prefácio. Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Em busca do desenvolvimento humano, ao atuarmos como facilitadores da aprendizagem que transforma a vida, entendemos que o importante não está em oferecer respostas e sim boas perguntas. Este livro se propõe a ser uma ferramenta que desperta algumas perguntas existentes no mais íntimo do ser humano, e que propõe uma nova postura em busca do conhecer a si mesmo. Pensar e repensar as perguntas de nossa alma nos ajudará a ser pessoas ainda melhores. O medo é o que bloqueia as grandes transformações e pode nos levar a não pensar nessas questões difíceis ou aceitar respostas prontas para as mesmas, e assim, promover uma estagnação em nossas vidas. As respostas para muitas dessas perguntas estarão sempre em construção. O objetivo deste material não é resolver todas elas, mas sim auxiliar os leitores na construção das suas próprias respostas, partindo de uma base bíblica e da vivência da espiritualidade cristã. Para isso, você encontrará textos bíblicos, explicações referentes aos mesmos, testemunhos pessoais do autor e situações vivenciadas por seres humanos na busca de crescimento. Tudo isso para nos ajudar a repensar nossas vidas no que tange às questões existenciais. Queremos também mostrar que é possível encontrar-se com uma nova proposta de vida, um novo pensar, baseado em princípios antigos, datando o início da criação da humanidade para quem acredita em um mundo criado por Deus. Não somente direcionado a uma religião, mas uma nova maneira de viver que não exclui a religião, mas está acima dela. É um estilo de vida. É claro que quando falamos de espiritualidade cristã não podemos conceituar a ponto de provar a existência de Deus. Deus não pode ser definido, apenas experimentado em uma vivência de fé de cada ser humano, que acaba sendo exteriorizado em uma comunidade. Em um mundo chamado de pós-moderno como o atual, é comum vermos pessoas perdidas na sua busca pessoal frente à colocação de que não existe uma verdade absoluta. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus parece não estar resolvendo, apenas gerando um discurso mais aceitável aos ouvidos. Também entendemos que muitas das grandes verdades foram mal utilizadas por líderes religiosos e por instituições que deveriam facilitar o encontro do homem com Deus. Isso gerou em muitos uma ojeriza por igrejas e ao mesmo tempo pela Bíblia. Gostaria de convidar você a baixar a guarda durante a leitura deste livro e a se abrir a novas experiências e verdades que poderão lhe ajudar a construir uma vida melhor para você e para os que estão à sua volta. A preocupação deste livro não é combater e contestar os outros caminhos, mas mostrar que existe uma oportunidade criada por Jesus para se achegar a Deus como algo vivo, podendo ser experimentado por todos de graça, e essa experiência, uma vez vivenciada, desperta a responsabilidade de cuidar de si mesmo e dos que estão próximos a nós. Utilizando a conhecida música brasileira que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, nós podemos, através dos questionamentos da vida, encontrar possibilidades de se redescobrir e viver plenamente uma vida que, mesmo em meio às lutas e dificuldades, pode ser bonita, bonita e bonita. É possível ser alguém melhor, e quem sabe ao nos aproximarmos de Deus, Ele nos permita conhecê-lo um pouco mais, e assim, nos transforme a cada dia, gerando uma vida segundo o coração dele. Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Capítulo 1. Quem sou eu? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Salmos 8, de 4 a 5. Em nossos dias, uma das perguntas que tem afligido muitos corações é: quem sou eu? Como vemos acima, a mesma também tocou o coração do salmista Davi, assim como o de muitos outros grandes homens na história. Não é um privilégio somente nosso. A Bíblia mostra que a existência humana tem um sentido dado por seu Criador. Contudo, enquanto o mesmo não é encontrado por nosso coração, continuamos sentindo o que chamamos de vazio interior. Normalmente, esse sentimento é mais evidenciado nos picos existenciais da vida,
nos momentos de grandes vitórias e também nas grandes derrotas. Nas grandes conquistas é comum a forte celebração seguida de um retorno natural ao estado da normalidade, mas, se ainda não encontramos o sentido da existência, corremos o risco de voltar não à normalidade, mas ao fundo do poço. Certa vez, escutei um depoimento de um personagem famoso em nosso país, que no ápice de sua carreira, escolhendo os melhores papéis nos trabalhos de televisão, com muito dinheiro e sendo considerado um dos galãs mais bonitos da televisão brasileira, se entregou às drogas. Ele então dizia: "Eu não sei, tinha tudo aquilo, mas, quando deitava em minha cama, parecia que faltava algo dentro de mim." Isso demonstra uma angústia vivenciada por muitos de nós, mesmo alcançando o sucesso tão almejado. Chegamos à conclusão que ainda falta algo dentro de nós. Outro ponto de reflexão é que, pelo fato de vivermos em um país em pleno desenvolvimento, corremos o risco de alimentar a grande esperança de encontrar o sentido da vida de forma errada, pois pensamos que quando enriquecermos, aí sim nossa vida irá melhorar. A constatação de nossos dias mostra o contrário. À medida que o poder aquisitivo da sociedade aumenta, a angústia segue na mesma proporção, pois vem a descoberta de que melhorar de vida financeiramente não responde às questões do nosso interior. Já nas grandes derrotas e perdas de nossa vida, é comum o sentimento de desistência que nos leva ao chão, e assim como nas grandes vitórias, oscilamos e logo retornamos à normalidade. O problema está quando estacionamos na situação mais baixa, e como fator exponencial, temos algumas doenças da alma que são cada vez mais comuns em nossos dias e costumam intensificar esse tempo e podem levar ao que chamamos de morte emocional, chegando inclusive a colocar toda a vida em risco. Uma alma que não sabe quem é e por que existe tende a deixar de viver. Nem é preciso citar tantos exemplos, para lembrar de momentos que nos sentimos assim, com questionamentos profundos sem respostas. Gostaria de compartilhar um tempo como esse em minha vida. Aos 18 anos, eu era um jovem da classe média, cheio de mim, boas notas na faculdade, mesmo sem muito esforço, concursado da prefeitura, me gabava da quantidade de bebida que ingeria nas festas da turma e de participar de gangues e brigas na cidade. Sempre conseguia o que queria, mesmo que não fosse pelo jeito mais conservador. Conheci uma bela morena que me encheu os olhos, e no meu coração, decidi encontrar um jeito de tê-la ao meu lado. Foi quando me deparei com um senhor, muito simples. Ele era o pai dessa moça que eu tanto desejava, mas, mal sabia eu que enquanto eu olhava a moça, alguém em uma dimensão que eu não conhecia, estava de olho em mim. Naquele encontro com o futuro sogro, algo me dizia que estava perdendo meu tempo ao ouvir aquele homem. Ele nunca havia frequentado a escola, havia aprendido a ler usando a Bíblia, mas ele estava tentando me convencer a ouvi-lo por alguns instantes, explicando sua forma de ver a vida baseada na palavra de Deus. Eu dava de ombros e pensava: que horas isso vai terminar? Estou perdendo meu tempo. Será que ela vale toda essa ladainha? Ao final da conversa, eu percebi algo naquele senhor. Ele tinha uma convicção muito grande de quem ele era. Em meio a tanta simplicidade, ele tinha real certeza do sentido de sua vida aqui na Terra, e isso dava tamanha intrepidez para sua exposição. Fiquei atordoado com essa constatação, pois me perguntei: com toda essa arrogância jovem, eu sei quem sou? Sei o sentido da minha existência. Não vou dizer que de certa forma aquele homem parecia arrogante ao dizer: eu sei que sou filho de Deus. Sei que foi Ele que me salvou de um afogamento em minha cidade natal. Deus tem cuidado de mim. Eu cheguei a pensar: quem ele pensa que é para se considerar filho de Deus? Contudo, a forma com que ele falou foi impactante. Assim como eu dizia: sou filho do Chicão, ele dizia: sou filho de Deus. Seus olhos enchiam de lágrimas só de lembrar o que havia passado na vida e o tal encontro que tivera com o Deus da Bíblia. Parecia que aquele homem havia sido pego nos braços pelo próprio Deus. Então eu parti para minha casa naquela noite com muitas dúvidas, com a cabeça bastante atordoada, pensamentos acelerados, tentando buscar essas respostas para então poder contestar aquele homem em outra oportunidade. Cheguei a uma conclusão drástica: eu não as tinha.
Dobrei meus joelhos na beirada de minha cama e disse olhando para o teto: Deus, se o Senhor existe realmente, sabe quem eu sou e pode dar as respostas que tanto preciso. O que eu devo fazer? Neste instante, parecia que meu coração pegava fogo. Me veio um desejo de ler a Bíblia. Sem muita habilidade abri em um texto aleatório. E como nunca havia acontecido antes, consegui perceber as palavras de Deus para mim naquele livro. O texto que li me dizia que Deus, ao ver os homens seguindo em direção à morte, longe do seu propósito, por amor levantava outros para avisá-los. Esses servos devem ser obedientes e dar o recado. Cabe àqueles que ouviram e entenderam a mensagem se render e buscar a Deus, deixando o caminho de morte em direção à vida. Caso não o façam, permanecerão longe de Deus. Ezequiel 33. Eu comecei a chorar, agradeci pela mensagem que senti ser um esboço para a resposta de meu pedido e disse ainda com pouco entendimento: Deus, deve ter um sentido para a minha vida, eu vou me entregar em suas mãos, que o Senhor cumpra seu propósito em mim. Vou descobrir quem eu sou e por que eu existo. Minha decisão me levou a caminhar mais perto de alguns exemplos de fé. Daquele senhor simples que veio futuramente a ser meu sogro, daquela que agora é minha esposa, uma visionária que enxergou em mim algo que nenhuma outra pessoa viu, do meu primeiro pastor, um líder espiritual que me ensinou os primeiros passos da fé cristã. Até o dia que eu confirmei a oração daquela noite e disse com uma certeza milagrosa baseada nas Escrituras: hoje eu sei quem eu sou. Em Jesus eu sou filho de Deus, e meu Pai tem um propósito para minha vida. Eu quero tudo o que Deus tem para mim, nada mais e nada menos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Não foi fácil, nem tão simples assim. Foi um processo doloroso de transformação de mente. Inicialmente eu era confrontado pela palavra de Deus na minha maneira de pensar. Posteriormente eu era convidado a me arrepender e logo após me levantar e buscar fazer diferente. Muitas vezes consegui, outras nem tanto. Porém uma coisa eu não perdi mais: a certeza de ser filho do Deus Criador, não por méritos, mas pela maravilhosa obra de reconciliação que Jesus fez por mim. Hoje, com um pouco mais de entendimento, consigo relatar o processo que estava acontecendo comigo. Era como se eu estivesse descobrindo naquela conversa que existia outro caminho na vida, diferente do qual eu estava seguindo. Eu estava em uma estrada de final incerto e duvidoso e por isso consumia minha vida ao máximo, com todos os exageros possíveis, e ao me deparar com a fala daquele simples homem eu percebi que ele estava na mesma estrada da vida, mas seguindo em outro sentido, com um destino gerado pela fé muito mais concreto e certo, e que todo o meu conhecimento não me havia ajudado a encontrar nada parecido. Aquela noite em minha casa foi o dia que percebi a existência de um abismo enorme entre eu e Deus. Isso fazia com que os questionamentos mais profundos do meu coração não fossem respondidos. Quando eu clamei pedindo um sinal, percebi que o Deus de amor não estava longe. Eu é que fugia constantemente de seus princípios e ensinamentos. Ele se revelou para mim derramando da sua graça e misericórdia, assim como ele quer fazer com toda a humanidade. Eu então vivenciei na prática o que já dizia Fyodor Dostoiévski: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Através do discipulado e dos ensinamentos bíblicos, fui então descobrindo o que Jesus havia feito por mim. Percebi que os homens, através de muitas religiões, por muitos anos tentaram construir pontes até Deus. Mas nossa herança pecaminosa nos faz andar pelo caminho que leva à morte e não nos permite completar essa obra. Só Jesus poderia fazê-la por nós e ele se despiu de sua glória e poder e veio habitar aqui na terra. Viveu em carne como eu vivo, mas decidiu não pecar e escolher o caminho que retornava ao projeto de Deus. Descobri que Jesus é a única ponte que liga o homem a Deus. A nós cabe aceitar essa obra de religação feita por ele e começar a caminhar nessa nova estrada que nos leva à vida eterna. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14,6. Perguntas ao seu coração. 1. Você já pensou que sua vida pode ter um sentido maior? Faz sentido para você que uma espiritualidade cristã sadia poderá ajudar-lhe. 2.
Sua religiosidade ou todo o seu conhecimento pode ter gerado barreiras que hoje atrapalham você de enxergar seu lado espiritual. Como você se sente quando pessoas que se dizem filhas de Deus se aproximam de você? Capítulo 2. Por que pareço estar sem direção? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de escolher, decidir o caminho que iremos seguir. Fazemos isso baseado em nosso temperamento, nossa vivência familiar, nossos modelos, nossas crenças, entre outras coisas. No entanto, precisamos refletir se realmente temos executado esse papel em nossas vidas ou temos transferido para que outros decidam por nós. Certo jovem, ao ser perguntado por que gritava e brigava com sua mãe, diz: "Foi ela quem me irritou e me tirou do sério. Eu só gritei e a desrespeitei porque ela não me entende." Esse é um caso típico de entrega da direção da vida nas mãos da outra pessoa. Esse tipo de escolha transfere o volante de nossa vida para o outro sujeito. Quando agimos assim, estamos escolhendo e decidindo baseado nas ações dos outros. Pense se há algo mais instável do que isso: tomar decisões baseado nas atitudes que os outros têm para conosco. Cuidado! Se você não sabe para onde está indo, alguém escolherá a direção por você. Precisamos em algum momento da vida tomar as rédeas das nossas decisões, e esse momento precisa ser hoje. É claro que isso exige responsabilidade. Uma vez que assumimos o controle de nossa vida, não temos mais algumas desculpas. Passaremos a ser confrontados a todos os momentos com a opção de nos arrepender e fazer diferente. Isso é essencial para quem busca um amadurecimento em todas as áreas da vida. Você pode dizer: "É mais fácil seguir a vida assim. Uma vez que eu assumo o controle de minha vida, vou me cansar mais. Será mais desgastante. Em quem me apoiarei?" A espiritualidade cristã sadia, onde não decidimos apenas cumprir regras e doutrinas de uma religião, mas onde optamos por mudar nossa forma de pensar e agir, nos ajuda nesse processo de tomar conta de nossa vida. Embora tenhamos agora um Senhor que é Jesus Cristo, isso não invalida a responsabilidade por nossas escolhas. Ele sempre terá para nós um direcionamento e caberá a nós dizer sim ou não para o caminho indicado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8,36. Não é possível ser verdadeiramente livre sem antes tomar as rédeas de nossa vida. Às vezes pensamos ser impossível, tamanha a influência que sofremos daqueles que estão à nossa volta. Essa influência pode ser física, mental ou até espiritual. Caminhar com Jesus é fundamental para essa libertação, pois ele nos capacita para isso. À medida que começamos a confrontar nossas decisões com as palavras e ensinamentos do Mestre, passamos a ter uma nova opção de escolha e aos poucos vamos retomando o controle de nossa vida e decidindo segui-lo. Experimente fazer uma oração a Deus, dizendo: "Senhor, me dá mais uma chance. Por escolha própria quero fazer minha vida diferente ao lado de Jesus." Quando eu tinha 20 anos, ainda era recém-casado e iniciando minha caminhada cristã, recebo uma ligação dizendo que meu currículo havia sido aprovado e que eles gostariam que eu fosse para uma entrevista daquele processo de contratação. Decidi investir naquela oportunidade. De repente, me vi na rodoviária partindo da pequena cidade de Assis, no interior de São Paulo, pela primeira vez em direção à grande capital, sem saber o que eu encontraria lá. Naquele instante, minha breve vida começou a passar como um filme em minha mente. Em meio a centenas de pensamentos, fui percebendo que estava vivo, mas não estava vivendo a vida. Estava enganando a mim mesmo, fingindo ser alguém que eu não era para todos à minha volta, inclusive para mim e também para Deus. Havia chegado àquela situação por inúmeras decisões que tomei baseado nas atitudes de outras pessoas para comigo. A maneira na qual fui tratado em minha vida influenciava em muito as minhas decisões e atitudes. Isso me forçava a sair dos princípios que havia assumido como filho de Deus e gerava dentro de mim uma enorme luta. A quem dar ouvidos? Mesmo começando a conhecer quem eu era para Deus e o propósito da minha existência, eu havia entregado anteriormente o controle de minha vida para os outros e com isso, poucas mudanças aconteciam em meu modo de pensar e agir.
Durante a viagem, em meio ao balanço daquele ônibus, me senti um nada. Na minha cabeça eu não conseguia ser um bom filho. Havia fugido das minhas amizades com medo de voltar para o vício da bebida. Meu casamento já dava sinais de naufrágio. Minha palavra não tinha crédito e financeiramente minha vida estava destruída. Perguntas borbulhavam em minha mente. Como ser um filho de Deus assim? Por que Deus não me leva embora logo? Como ser isso que Deus diz que eu sou? Que diferença faz ir à igreja? Neste momento, uma dessas perguntas me chamou a atenção. Será que Deus me dará mais uma chance? Parei de pensar por um instante, respirei e disse de todo o meu coração: se Deus me der mais uma chance, eu farei diferente. Quando conto essa história, algumas pessoas me perguntam: quantas chances Deus pode dar ao ser humano? Acredito que enquanto nós vivermos aqui nesta terra, Deus não desistirá de nós. O problema não são quantas chances teremos e sim, quanto tempo mais viveremos. É verdade que não sabemos até quando teremos mais um dia de vida, então, o dia de decidir ser diferente, de pedir mais uma chance é hoje, é agora. O resultado foi que dentro de um mês eu estava trabalhando contra todas as expectativas. Contrataram-me sem saber que eu morava tão longe, não gostaram do meu jeito de falar, eu não sabia o inglês necessário. E a palavra final do diretor foi: não acho que ele leva jeito para ser consultor. Você pode perguntar: então, como isso aconteceu? Uma das pessoas envolvidas no processo, sem saber que estava sendo usada por Deus, disse ao diretor: entre estes 3 últimos eu aposto neste caipira, não sei porquê, algo me diz que devemos escolher este. Depois de muito tempo ela me contou essa história, eu então percebi como é poderoso se direcionar a Deus e pedir mais uma chance de se aproximar dele. Hoje sei o que era aquele algo, dentro daquela mulher. Uma decisão de fazer diferente sabendo que sozinho eu não conseguiria, com o coração prostrado e sincero junto de Deus, mudou a história da minha vida, da minha família e de muitas outras pessoas através dessa ação milagrosa. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Salmos 51:17. Aos poucos fui tomando consciência de que tomar decisões baseadas nos ensinamentos de Deus nos libertam. Algumas decisões que tomamos impactam nossa vida de maneira muito forte e às vezes, para a eternidade. Ao ser impelido pela graça prévia de Deus, o fato de decidir dizer a Ele: me dá mais uma chance que eu farei diferente, mesmo que não possa ser garantida por causa da nossa humanidade, habilita o Deus Todo-Poderoso a entrar em nosso coração e bombardeá-lo de seu amor, e passar a influenciar nossa vida, apoiando nosso processo de tomada de decisão. Certa vez, ouvi uma mensagem que dizia: o problema de nós orarmos pedindo algo é que Deus responde. Nem sempre Ele responde o que nós queremos, mas Ele responde o que é melhor para nós. Nos próximos capítulos, entenderemos melhor o que isso quer dizer. As decisões que impactam minha vida estão diretamente ligadas a mim e não aos outros, pois sou a única peça desse tabuleiro que posso mudar. Perguntas ao seu coração. Em algum momento desta leitura você percebeu que a direção de sua vida está nas mãos de outra pessoa ou de um grupo? Você vai continuar assim? O que vai fazer? Você gostaria de pedir mais uma chance para Deus? Por que não faz essa oração agora? O que realmente você acredita que precisa fazer diferente? Capítulo 3. Por que enfrento tantas lutas? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Muitas vezes não temos como impedir outros de nos dizer: você não vai conseguir. Mas podemos impedir nós mesmos de dizer: eu não vou conseguir. Eu realmente não tinha ideia do que era pedir mais uma oportunidade para Deus. Me trouxe tanto trabalho que eu quase desisti. Mudar de cidade, ficar longe da família, varar noites estudando, pegar ônibus fretado para São Paulo todos os dias, morar em casa de parentes, morar em becos e lugares temerosos, fazer apenas uma refeição ao dia.
sentir a família longe e quase desistindo de alguém no qual perderam a confiança. Hoje, vejo que a minha percepção errada sobre o relacionamento com Deus e as lutas da vida quase me fizeram desistir do novo caminho. Quando pedimos algo para Deus e não entendemos que as adversidades fazem parte dessa resposta, podemos desistir do caminho que Deus preparou. Enquanto passamos pelo deserto, vamos conhecendo mais e mais um Deus próximo, que nos ama e cuida de nós. As bênçãos visíveis são sinais do amor de Deus por nós. Podemos tê-las ou não, mas o amor de Deus sempre teremos. Em nossa sociedade atual, onde valoriza-se muito apenas o Deus que resolve problemas, como apresentar esse Deus que, sob a perspectiva humana, parece ter arrumado mais problemas do que soluções? Hoje consigo ver que para cumprir o projeto que eu pedi, de ser diferente, eu precisaria trilhar um caminho de aprendizado. Deus me direcionou para alguns desertos, em alguns eu murmurei, em outros eu quase desisti, mas, em todos ele esteve ao meu lado. Pela sua misericórdia tenho conseguido encontrar o seu amor e aprender que vale a pena decidir estar ao lado do Criador. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5 do 3 ao 4. Lembro-me que em uma tarde de domingo crucial em minha vida, eu passava os finais de semana em Assis com minha família, e o único local que eu poderia morar em Campinas havia fechado as portas para mim. Tudo indicava que o melhor era desistir e tentar outra coisa mais fácil. Então pensei comigo, vou ficar no aconchego da minha casa e desistir de tudo. Como se uma força me impelisse frente àquela situação, fui influenciado pelo Espírito de Deus a pensar fora da caixa e refletir se havia como fazer algo diferente. Então avaliei que precisava tomar a decisão baseado não em minhas forças e inteligência, pois eu já tinha experiência que assim não funcionava. Assim eu iria deixar minha história de desconfiança e desistência retornar. Então decidi fazer uma nova vida com Deus no controle. Parti para o beco sem saída, fui para Campinas sem ter onde dormir e nem ter como pagar um local. Tenho como a pior segunda-feira de minha existência. Parecia que todas as hostes do mal se viraram contra mim. Era como se eu sentisse o inimigo da minha alma já comemorando a minha derrota. Quando tudo dizia não, Deus disse sim mais uma vez. Estava já saindo do trabalho quando pensei em uma situação que não caberia no pensamento humano. Tudo o que eu precisava era de um local para morar aqui perto do trabalho. Eu poderia trabalhar até mais tarde e ir para casa em segurança. Atravessei a rua e fui perguntar no local mais impróprio, mais absurdo e mais impossível se existia ali um quarto que eu poderia morar sem ter que pagar nada no momento. De repente, fico gelado e mudo ao ouvir a voz do porteiro dizendo: "Engraçado, acabou de vagar um quarto no último andar de uma república masculina. Quer subir e conversar com o responsável?" Sem acreditar muito bem no que estava acontecendo, expliquei minha situação e já ia me despedindo só pelo olhar do responsável, quando aquele rapaz me diz: "Eu não te conheço. E também não sei porquê, mas pode ficar e pagar somente quando você receber." Em algumas horas passei de um sem-teto na cidade grande, a um morador de uma localidade em frente à empresa que eu trabalhava. Realmente não era o melhor local para se morar. Cansei de tentar entender e de tentar explicar como consegui morar ali por aquele tempo. Tenho entendido que fazia parte do plano de Deus, pois me fazia olhar no espelho todos os dias e perceber quem eu era. Me fazia orar com mais fervor. Me fazia querer sair dali e ir para minha própria casa com minha família. Me fazia precisar de Deus todos os dias pela manhã. As adversidades de nossa vida podem ser encaradas como oportunidades de sentir o amor de Deus por nós. Fui então confrontado com a decisão de ficar até mais tarde no trabalho. Precisava suprir todas as minhas falhas técnicas e relacionais. Lembrava sempre da oração: "Se me der mais uma chance, serei diferente." Ser diferente naquele momento para mim era trabalhar como nunca trabalhei antes e ser alguém de honra. Novamente fazendo a leitura da situação, a partir da minha atual visão de mundo, posso dizer que alguns milagres atraem serviço. Lembrando do encontro de Jesus com o paralítico no tanque de Siloé, narrado em João capítulo 5.
A pergunta-chave que Jesus faz é: você quer ser curado? O mestre sabia que receber o milagre na presença de Deus traz implicações, mas aquele homem precisava pensar a respeito disso. Receber a cura nos faz ser capazes de carregar o nosso leito. Isto é, andar com Deus nos habilita a ser instrumentos promotores de vida por onde passamos. Para isso, é necessário muito trabalho. É hora de arregaçar as mangas e fazer a nossa pequena parte neste processo de transformação. Precisamos tomar cuidado com as estratégias de nossa mente que, muitas vezes sem saber, tenta nos sabotar, o que chamamos de autossabotagem. Uma vez que sofrer foi assimilado em nós como algo normal e parte de nossa história. Como Deus quer operar um milagre em mim e sofrer em meu lugar? É preciso deixar o sofrimento e viver um novo tempo nos braços do Criador. O sofrimento é maior quando as adversidades de nossa vida não são encaradas como tempo de crescimento e mudança. Quando isso acontece e não há crescimento, ficamos na mesma posição. As adversidades têm o objetivo de nos confrontar com quem realmente somos. Pequenos e necessitados do amor e da graça de Deus. Quando entendemos isso, a nossa fé cresce. Perguntas ao seu coração. Por acaso você acredita que alguma situação difícil ainda não foi vencida por você? Faça uma reflexão, se preciso com a ajuda de alguma pessoa de confiança, sobre como essa situação gerou e pode gerar crescimento positivo em você. Existe alguma possibilidade de você ter se acostumado com o sofrimento? Onde o medo da mudança e do novo pode estar bloqueando você de receber a cura? O que você pode fazer para mudar isso? Capítulo 4. Milagres podem acontecer em minha vida? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Gênesis 18:14. Fazer escolhas e perceber as oportunidades em meio às adversidades realmente nos ajuda e muito neste processo de crescimento na fé. Mas, durante a caminhada, pode acontecer de nossas dúvidas serem maiores que as nossas certezas. Embora nós tenhamos fé que Deus tem poder para fazer, algumas vezes não acreditamos que vai acontecer em nossa vida. Nossa caminhada vai sendo construída de uma forma que chegamos a pontos cruciais onde todas as forças naturais já foram aplicadas e as possibilidades se esgotaram. Esse é o tempo em que realmente precisamos de um milagre. Nesses momentos é fundamental entender a graça de Deus. Ela não nos alcança porque merecemos ou porque já conseguimos ter nossas vidas transformadas. Ela vem até nós justamente porque não somos merecedores. O que Jesus fez foi nos tornar justos e merecedores através do seu sacrifício. Então crer no milagre em nossas vidas passa pela fé de que em Jesus isso pode acontecer. Vejo isso porque, embora por algum tempo a prática cristã começasse a emplacar em minha vida, a desconfiança ainda aparecia em algumas circunstâncias. Assim como água e óleo não se misturam, fé e desconfiança também não, mas as duas podem estar presentes no recipiente de nossa vida. À medida que a fé cresce, a desconfiança não tem lugar e o inverso também é verdadeiro. No início da minha vida profissional na área de informática, uma das maiores dificuldades era que todo o material de estudo estava em inglês, e ao terminar o curso, eu teria que fazer uma prova de 80 questões em inglês vinda da Alemanha. Aquilo começou a me atormentar de tal forma que chegava a atrapalhar o meu sono. Eu orava por muitas coisas, mas isso eu sinceramente nem lembrava que Deus poderia intervir e operar um milagre. Às vezes acreditamos que Deus pode fazer o sobrenatural na vida do outro, mas, quando é conosco, fugimos achando que Ele está ocupado demais para se importar com isso ou nos posicionamos como vítima dizendo que somos pecadores e não merecemos aquilo. Realmente meu comportamento ainda era bastante duvidoso frente a algumas questões da vida. Pouco conseguia testemunhar da maravilha que era ter Deus como meu Senhor. Isso em alguns momentos me impossibilitava de sentir que minhas orações eram ouvidas, mas meu desejo de fazer a coisa certa e de colocar toda a minha família nesse caminho era muito grande. Havia uma incompatibilidade gigante entre meu querer e minhas ações. Por isso, naquele momento não conseguia muito bem perceber os grandes milagres que Deus estava fazendo em minha vida.
Quando chegou o final de semana antes da prova, pensei que não ia resistir. Minha esposa e meu filho, meus parentes, tudo vinha na minha cabeça. Todo o desenvolver da minha vida dependia em boa parte do resultado dessa prova. Naquela noite chamei Deus de papai querido pela primeira vez em minha vida. Senti que estava me deitando no colo de Deus. Chorava como criança com medo, desesperado e sentindo que todo esforço estava sendo perdido. Todas as palavras de apoio e elogios recebidos de minha querida esposa me fizeram chorar ainda mais nos braços do Pai, até que, em determinado ponto da noite, meu coração começou a sentir um carinho sobrenatural. Era como se Deus passasse a mão em minha cabeça. Eu não falava nada e também não escutava nada, apenas sentia que o choro ia passando, e uma certeza de que eu passaria naquela prova começou a brotar em meu coração. Acordei pela manhã ainda com aquela certeza. Em nenhum momento de minha vida consegui, humanamente falando, chegar a tal certeza como aquela que sentia. Cheguei no local da prova e até hoje não me lembro de como consegui ler e responder aquelas questões. Saí dali compartilhando que, embora a prova estivesse muito difícil e o índice de aprovação fosse em média 25% dos participantes, eu sabia que Deus tinha poder para operar aquele milagre. Sinceramente, quando cheguei em casa, percebi o que havia feito. Fiquei com medo de ter dito algo que não fosse se realizar. O mar se turbou, a desconfiança queria voltar. Hoje vejo que em todos esses momentos, Jesus se fazia presente dando ordens para o mar se acalmar, segurando-me pela mão e dizendo: venha caminhar comigo sobre as águas. Cerca de 30 dias depois, recebo uma ligação dizendo que havia chegado o resultado das provas, e que eu era um dos poucos que conseguiram aprovação. Meu coração começou a se encher de uma alegria indescritível, mais do que o simples milagre. Naquele momento eu estava contemplando a presença do Deus que faz milagres. Você pode estar pensando, mas isso é simples. Passar em uma prova de certificação não pode ser considerado um milagre tão fantástico assim. Eu me lembro desse milagre não somente pela importância e da minha necessidade, mas pelo que ele me ensinou. Aprendi que andar no caminho de Jesus, ser seu discípulo, é viver uma vida de milagres. Quantos momentos em minha vida precisei chamar Deus de papai querido novamente, em todos eles me sentindo um miserável pecador. Longe distante de ser um homem digno de ser chamado de filho de Deus, mas esse Deus em todas elas me acolheu, percebeu ainda em meu coração o desejo de ser uma pessoa diferente, de querer acertar o caminho da santidade e continuar na caminhada de conhecer a Deus. Deus faz milagres, mas é Ele quem diz o que será feito e como será feito e não nós. Certo dia, uma pessoa que iniciava sua caminhada cristã me disse que tudo que a Bíblia dizia sobre o Deus de milagre estava acontecendo. Usou uma expressão engraçada. Ele disse: está parecendo drive-thru. Eu faço a oração de um lado e Deus me responde do outro. Eu então fiquei pensando naquela ilustração e sem me conter disse: o que acontecerá quando você parar para pegar seu pedido e ele não estiver lá, apenas um número e uma voz dizendo aguarde na fila aqui ao lado? Você continuará crendo em um Deus que te ama e tem poder para operar milagres? Essa cena me faz lembrar da história de Caleb narrada no livro de Josué, homem de Deus que acreditava no poder de Deus para operar milagres. Que frente ao depoimento dos outros espias gritou dizendo: vamos subir e tomar posse do milagre que Deus tem para nós, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Frente a toda aquela situação, por motivos diversos, Deus direciona a situação de uma forma que ele precisou esperar um pouco. Cerca de 40 anos mais tarde, ele então se depara novamente com a oportunidade de seu milagre e nos ensina que, embora o tempo tenha passado, a nossa chama de fé em um Deus que está perto e nos ama, deve permanecer acesa. Hoje tenho muito cuidado em dizer àqueles que me procuram: isso não acontece em sua vida porque você não tem fé. Não há dúvida que a fé é fundamental para agradar a Deus. Mas nós seres humanos não conseguimos explicar a graça e o amor de Deus de uma forma lógica e simples assim. O melhor é seguir a Jesus, andar em seus caminhos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, inclusive os milagres, nos serão acrescentados. Perguntas ao seu coração.
Em uma breve reflexão, você poderia listar situações vivenciadas com você ou com alguém próximo a você que marcaram sua história por terem características de um milagre. Você gostaria de abrir o seu coração e entregar algo impossível para você nas mãos do Deus que te criou? Poderia fazer isso agora? Capítulo 5. O que preciso mudar em minha vida? Audiobook Perguntas de um Coração, escrito por Fernando Lino. Caráter é o que somos no escuro. T.L. Moody. Podemos perceber as mudanças a serem feitas em nossas vidas a partir de dois prismas. Podemos buscar ser pessoas melhores a partir de uma moral religiosa, ditada pelos usos e costumes de uma igreja e também da cultura cristã, ou então, buscar uma transformação de pensamento vinda de dentro. Trabalhar mais em busca de construir uma família, dar o melhor para os filhos, servir aos irmãos na comunidade de fé, embora sejam ações que mereçam ser aplaudidas, partindo de fora para dentro, podem não ser sustentáveis em longo prazo. Isto porque podemos ter inúmeras lacunas geradas na formação da nossa personalidade. Afinal, ao longo da vida nosso caráter vem sendo formado sobre algumas bases possivelmente duvidosas. Uma boa construção pode estar sendo edificada em parte sobre um terreno arenoso. Lembro-me que, algumas vezes durante o processo de cuidado com a obra de transformação que estava sendo feita em minha vida, tive a tendência de priorizar o exterior, em como as pessoas e a igreja gostariam que eu fosse, e acabei esquecendo um pouco do alicerce do meu interior. As pessoas já olhavam para mim e queriam ter uma família igual à minha, mas quando eu estava sozinho, sabia que tinha pontos a acertar com minha esposa e com meus filhos e que aquilo não se sustentaria por muito tempo. Para refazer um alicerce é preciso ter coragem de parar de pensar no que as pessoas estão vendo e começar a pensar no que Deus está vendo. Mexer em algumas áreas da minha vida e de meu casamento que estavam sobre areia poderia derrubar parte da construção e revelar que eu não era tão bom quanto parecia. Mas, manter uma vida assim por muito tempo era praticamente impossível. É como tentar amarrar as paredes sem alicerces em outras bem alicerçadas, por um tempo até que funciona, mas frente às tempestades da vida, isso não terá sustentação. Certa vez um conselheiro me disse: a vida é como um balde de água que, embora pareça limpa, é preciso sacudir para ver se realmente está. A calmaria pode fazer com que a sujeira decante no fundo e nos dê uma falsa impressão de que as coisas vão bem. É comum utilizarmos o "deixe as coisas acalmarem" para então tratarmos alguns assuntos. O problema é quando as coisas acalmam e achamos que não precisamos mais retomar e resolver aquela questão. Logo no início da minha caminhada cristã, uma das maiores deformações de meu caráter era que a mentira fazia parte de mim. Eu conseguia mentir sem ficar vermelho. Era normal aumentar uma história ou dizer que algo surpreendente acontecerá comigo, assim como esconder acontecimentos sem sentido das pessoas que eu amava. Imagine uma simples situação onde você oferece carona a uma pessoa do sexo oposto e, para evitar conversa, deixa de relatar o acontecido a seu cônjuge. Dias depois, seu cônjuge fica sabendo por acaso do ocorrido. O esforço para explicar poderá ser muito maior do que ser íntegro e enfrentar as verdades necessárias. Além de que sua reserva de confiança vai se esvaindo ao ponto de muitas vezes não mais conseguir ser reconstruída nesse relacionamento. É claro que pensamos logo no caso de nosso jeitinho ser descoberto e acreditamos que isso é o pior dos mundos, mas na visão de Deus não. O pior dos mundos é quando não somos descobertos e o sucesso de nossa empreitada nos fortalece e nos apoia a continuar fazendo. Veja no caso de Davi e seu relacionamento de adultério com a mulher de Urias. Enquanto ele ia tendo êxitos em suas estratégias de acobertar seus erros, ele adentrava cada vez mais no lamaçal. Foi preciso trazer à tona, isto é, balançar o balde. Precisamos aprender que Deus fará isso acontecer pelo amor dele a nós. É melhor um balde sujo que, ao reconhecer a situação, pede para ser purificado pelo sangue de Jesus do que um balde que se acha limpo, mas na verdade, tem sujeiras escondidas. É claro que a estratégia da decantação se faz necessária em alguns processos de limpeza. Deixar a poeira e os ânimos baixarem para resolver um problema grave é sábio em muitos momentos.
Pedir a ajuda de Deus para preparar a melhor situação de tratamento e cura, principalmente em casos que envolvam outras pessoas, é inteligente, mas precisamos ter cuidado para não achar que o problema não existe mais. Pense na seguinte oração: Deus, faça com que as pessoas venham a descobrir quem realmente eu sou. O susto que tomamos ao pensar nessa oração é diretamente proporcional à necessidade que temos de deixar Deus transformar nosso caráter. Atualmente, a vida das pessoas tem sido muito afetada pelo que chamamos de mundo virtual. Esse ser que somos no escuro tem encontrado um novo mundo para viver. As inúmeras possibilidades abertas pela internet podem apoiar a criação de verdadeiros monstros em nosso interior. É muito fácil ser fiel fisicamente ao cônjuge, mas se envolver em pornografia e relacionamentos virtuais, e ainda acreditar que não está havendo traição, isso é uma grande ilusão. Muitos líderes cristãos alimentam monstros dentro de si, acreditando que, como não há consequências aparentes, aquilo não está fazendo mal para si e para seus relacionamentos. Será que temos encontrado na internet oportunidades de expressar a real pessoa que somos sem sermos descobertos? O que Deus pensa disso? A espiritualidade cristã é mais que um conjunto de regras e práticas, é mais que ritos e liturgia, é transformação de vida de dentro para fora. Jesus diz: quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu Deus que vê em secreto te responderá. Perceba a sua vida por dentro e peça a Deus para que mude o que precisa ser mudado. Perguntas ao seu coração. Alguma área de sua vida ficou evidenciada enquanto fazia a sua leitura como real necessidade de mudança? O que vai fazer frente a isso? Quem é você quando ninguém está vendo? Capítulo 6. Onde está o prazer da minha vida? Audiobook Perguntas de um Coração, escrito por Fernando Lino. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Eclesiastes 9:9. Nossos dias são marcados pela busca da felicidade a todo preço. Quem sabe, como nunca antes ocorreu, as pessoas mais e mais repetem frases como: eu cansei, agora quero ser feliz. Eu também mereço ser feliz. Eu vou curtir a vida. O que te dá prazer de verdade? As crianças nos ensinam muito sobre os prazeres da vida, a alegria que uma criança sente em ter um tempo para jogar forca com um simples papel e um lápis com seu pai é a mesma ou até maior do que ela ganhar um presente de valor muito alto. A cada dia é mais comum famílias que conseguiram conquistar seu carro próprio, casa própria, chácara própria, mas não conseguem encontrar amor próprio entre os membros da mesma. No texto de Eclesiastes acima, vemos uma dica importante sobre como viver essa efêmera e passageira vida. Viva a vida com sua família, principalmente com o seu cônjuge, de forma que encontre nisso o prazer da mesma. É como se o próprio Deus estivesse nos avisando que nessa vida, o que realmente nos faz feliz são coisas simples. Lembrando que algumas pessoas decidem se abnegar da possibilidade de casar e se dedicam a uma causa maior e dali provavelmente obterão esse prazer. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 7:29. Por muitas vezes eu busquei prazer na autorrealização, na conquista financeira, em posição na sociedade. E sempre a tentação de querer encontrar a felicidade no dinheiro. No poder e no prestígio me cerca, mas as experiências tanto de minha vida quanto de pessoas à minha volta mostram que isso tudo é como o vento, vem e vai sem ao menos avisar. Mas amar e se doar a pessoas que estão à sua volta proporcionam a nós oportunidades de viver a vida de forma que vale a pena. Diz um ditado popular: homem que é homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista a mesma mulher várias vezes. Se queremos aprender a ser felizes, precisamos primeiro aprender a pensar nos outros, principalmente aqueles que Deus nos confiou primariamente. Como chegar nesse ponto, de ser feliz dentro dessa família tão conturbada?
Essa pergunta tem habitado os pensamentos das pessoas hoje em dia. Alguns decidem que não há como, e que é melhor começar outra família do zero. Outros decidem aceitar as limitações e acabam permanecendo na mediocridade. Frente à constatação de que não estamos vivendo plenamente o prazer em nossa família, somos desafiados a crer que há pepitas de ouro ainda a serem encontradas na mesma. Mas sabendo que teremos muito trabalho para buscá-las e devemos arregaçar as mangas e trabalhar. Me lembro de uma conversa que tive com um amigo. Ele havia se separado já há alguns anos e teve um casamento muito conturbado. Sua esposa ficou muito doente emocionalmente e sua relação muito instável acabou enfraquecendo ao ponto dele entender que não havia mais como mantê-la. Após muitas brigas judiciais, outros relacionamentos em busca de apagar aquela relação conturbada e, principalmente sob os olhares de uma criança fruto do relacionamento, que estava prestes a entrar na adolescência, ele dizia com muito pesar e sinceridade: acho que seria melhor ter tentado reconstruir minha família. Pensei naquela hora, eu jamais assumiria isso. Acredito que meu orgulho sempre ia querer mostrar que eu estava certo em ter feito algo assim. Afinal, isso é dar o braço a torcer e aceitar que buscar prazer em outras fontes pode não ser a solução a longo prazo para esse tipo de problema. Meu objetivo com esse exemplo é que você reflita se realmente romper com um relacionamento que tem promessas de prazer e alegrias, em meio a tantas lutas e diferenças, é a solução para seu problema. Posso dizer mediante aos testemunhos que tenho visto, que com a ajuda do projetista da família, é possível sim encontrar prazer em meio a tantas lutas e dificuldades. Embora o mundo de hoje grite em nossos ouvidos que isso é uma falácia e que a regra diz que não vai dar certo, precisamos pensar fora da caixa para experimentar o que tem de bom preparado para nós. Pode ser que você ainda não encontrou o prazer verdadeiro na vida porque está depositando sua esperança em obtê-lo em fontes que nunca poderão satisfazer sua necessidade. A lei vigente em nossos dias é: o maior benefício pelo menor esforço. Todos os estudos relacionados à sustentabilidade mostram que isso é um grande erro. Por isso, viver a vida buscando o maior prazer pelo menor esforço também nos levará a um colapso interior, assim como retirar os benefícios da natureza sem pensar em renovar as fontes desses benefícios está destruindo nosso planeta. Fazer isso com nossa vida nos leva ao mesmo fim. Jovens têm consumido sua vida de forma assustadora. Temos encontrado muitas pessoas vivendo a crise dos 40 como os grandes países exploradores. A pessoa viveu uma vida casada com alguém. Viveu seus prazeres na juventude, e não cuidou da fonte, e a mesma secou. Chegando perto do repensar da vida próximo dos 40 anos decide que a solução é buscar em outro lugar uma nova fonte que possa satisfazer as necessidades. Assim como na história das grandes explorações, os desastres causados foram grandes. Vidas e principalmente os filhos do divórcio têm marcado a nossa sociedade atual. Precisamos olhar para nossas famílias não somente como fonte de prazer, mas como algo que Deus criou para nos tornar pessoas melhores, para gerar em nós o amadurecimento que também nos dá prazer. Me lembro de um jovem casado que na flor da idade dizia não sentir mais prazer em seu casamento. Dizia que após a vinda da filha, a sexualidade do casal não era mais a mesma. A mulher iniciou uma série de reclamações relacionadas à participação dele em casa e ele realmente precisava trabalhar muito naquele momento e estava carregado do estresse da vida. Começamos juntos então a listar tudo o que estava ruim naquela relação, e logo percebemos que pouco conseguiríamos mudar em tudo aquilo pois eram coisas naturais da vida. Tentamos então perceber se aquilo que dava prazer anteriormente e que os fez se casarem era possível de ser retomado e descobrimos que sim. Muito do que havia sido deixado de lado e que era fonte de alegrias naquela casa, poderia ser retomado com algumas simples decisões visando colocar o prazer nas coisas certas da vida. Os sofrimentos são muitas vezes inevitáveis, mas escolher ser feliz e fazer feliz aqueles que estão à nossa volta é uma decisão que pode mudar o foco de nossa vida e nos levar à possibilidade de ser feliz mesmo em meio ao sofrimento. Perguntas ao seu coração. O que há de ruim em sua vida e tem sido alvo de sua constante reclamação? O que já foi prazeroso e poderia ser retomado no seu estado atual de vida?
O que fazer para retomar?